No Divã do Gicovati. Boa noite, estamos iniciando mais um programa no Divã do Gicovati. Hoje, excepcionalmente, o programa é gravado. Eu tenho pensado muito sobre algumas ideias que as pessoas costumam repetir padronizadamente, sem reflexão. Coisas que a gente recebeu pronta, às vezes, dos nossos ancestrais e repete como se fossem verdades absolutas. Uma delas tem a ver com a atração entre as pessoas opostas. Opostos se atraem, é a norma, e as pessoas acham isto uma verdade absoluta e que realmente o bacana é que os casais sejam constituídos entre pessoas opostas, complementares, e isso pode no passado ter sido extremamente útil, porque no passado talvez as pessoas precisassem mesmo somar esforços num mundo muito adverso, e então uma pessoa mais tímida, mais inibida, mais calma, mais ponderada, talvez se desse melhor com um parceiro que fosse mais agressivo, mais extrovertido, mais exuberante. Isso, para fins práticos de sobrevivência, pode ter sido muito bom numa época em que a vida era muito dura, mas hoje não é mais assim. Hoje nós temos essencialmente uma vida conjugal ou uma vida afetiva fundada no lazer, fundada na curtição de momentos e de vida em comum. E para fins de lazer e de curtição, as afinidades é que são mais legais do que as diferenças. Então nós temos que abandonar essas crenças, ideias que nos chegaram prontas dos nossos ancestrais e começar realmente a pensar de novo, porque o mundo mudou completamente nesses últimos 50 anos e o que hoje serve é completamente diferente do que servia para os nossos pais e principalmente para os nossos avós. Agora vamos para o primeiro e-mail da noite. Este é o e-mail da ouvinte Cristiane. Li o seu texto, será que precisa amar a si mesmo antes de amar aos outros? E achei muito interessante, pois tenho muita dificuldade com relacionamentos por causa da minha baixa autoestima. Tenho 27 anos e nunca tive um namorado. Morro de vergonha de falar isso para alguém e só conto por e-mail, porque não dá para me ver. Tenho poucos amigos e até com eles é difícil conversar. Já pensei em fazer uma terapia, mas tenho vergonha de conversar até mesmo com um terapeuta. Não sei o que posso fazer para criar coragem, mas queria muito mudar meu jeito de ser. Será que o senhor tem uma dica do que eu poderia fazer? Então, a verdade é que a capacidade de amar não tem relação direta mesmo com a autoestima. Até, para falar a verdade, o que acontece na prática é o inverso. As pessoas, quando têm um juízo muito, muito bom de si mesmas, se é que isso existe, porque a maior parte das pessoas que fala que tem um juízo muito bom de si mesmo, gosta mais de fazer isso como show, como onda, como imagem pública e não como uma grande verdade. Mas se a pessoa tivesse realmente um juízo ótimo de si mesmo, provavelmente não precisaria de uma parceria sentimental. Se a pessoa amasse a si mesma, não precisaria amar a mais ninguém. Na realidade, todo mundo tem baixa autoestima. Quase todo mundo tem sentimentos, talvez não tão fortes quanto esses que você relata aí, mas que a verdade é que nenhuma pessoa é tão boa de autoestima quanto costuma mostrar. O que existem são pessoas fingidas que dão uma imagem de autoestima muito boa sem que isso seja verdadeiro, e outras que são mais sinceras, mais honestas e deixam mais claro a sua timidez, inibição, vergonha, medo em relação ao julgamento das outras pessoas. Na realidade, eu penso que você deveria sim buscar a terapia, porque a vergonha do terapeuta é uma coisa que passa rapidinho. O terapeuta, se for um bom terapeuta, não é um indivíduo que vai julgar, não vai criticar, não vai falar nada que lhe aborreça nem lhe ofenda, e provavelmente, aos pouquinhos, você vai conseguir, sim, um avanço e um pouco mais de coragem para se colocar perante as outras pessoas. Quando você se coloca perante as outras pessoas de uma forma nova, de uma forma mais legal, mais à vontade, mais espontânea, naturalmente o que acaba acontecendo é que você poderá ter alguns feedbacks, alguns retornos positivos, e isto vai melhorando e vai aumentando cada vez mais a autoestima, e esse aumento da autoestima entra num ciclo vicioso positivo, um ciclo virtuoso, ao invés de ser uma coisa negativa como você vem sofrendo nesse período. Vale a pena arriscar uma boa terapia, sim.
Então vamos ao primeiro ouvinte. Diga o seu nome, de onde você é e qual a razão que te fez telefonar para cá. Boa noite, Dr. Flávio. O meu nome é Alessandra, eu tenho 50 anos e moro no Rio de Janeiro. Sim. E eu vou fazer um resumo pequeno do meu problema. Eu faço análise há muitos anos e sou uma mulher forte, né? Resolvida, diríamos resolvida, mas sempre me atraí por homens frágeis, né? Homens que eu possa, de alguma maneira, ter submetidos a mim. Então, eles são tímidos ou eles estão socialmente inferiores a mim. É sempre uma condição que eu sou superior. De uns anos para cá, né, uma terceira fase minha de terapia, eu comecei a ter fantasias sexuais com mulheres. Não me atraio mais por homens tão frágeis e comecei a ter fantasias sexuais com mulheres, apesar de alguns homens continuarem me atraindo. Sempre então, os frágeis? É. E as mulheres são frágeis também? Ou são as mulheres também são frágeis. E hoje eu estou assim num impasse, né? Porque a análise não me quer muito essa resposta. Na verdade, eu seria uma pessoa que estou me encaminhando para ser lésbica ou eu tenho medo, muito medo dos homens? Então, se encaminhar para ser lésbica, eu acho que não teria sentido, porque a idade e a experiência de vida sua não são sugestivas disso. Quer dizer, você tem já 50 anos, tem uma experiência longa até agora, não seria neste momento que se transformaria, a sua sexualidade se transformaria num aspecto assim radical, unilateral. O que é fato é que as mulheres, principalmente as mulheres, têm muita facilidade para trocar carícias eróticas, tanto com parceiro masculino quanto feminino. Quer dizer, na verdade, isso é válido para homens e mulheres, sendo que os homens em geral são muito mais preconceituosos em relação a isso do que as mulheres. Então a troca de carícias com parceiro do mesmo sexo não define homossexualidade, pelo menos do meu ponto de vista. O que definiria homossexualidade seria a exclusividade de troca com parceiro do mesmo sexo, né? Agora, o que chama a atenção aqui é essa dificuldade de se relacionar sentimentalmente com alguém à sua altura, não diria nem mais forte, mas pelo menos à sua altura. Pessoas que você tivesse que negociar. Você é muito autoritária? Olha, mais ou menos. Mas eu acho que eu tenho um problema. Eu sou gordinha. Talvez eu sempre acho que eu estou um pouco na desvantagem por causa disso. Sim. Como se fosse uma concessão, né? Então eu vou namorar essa gordinha, ela é inteligente, simpática, mas tem uma coisa a menos, né? Eu fico muito em cima disso, achando que é por causa disso. E aí você então se sente mais confortável numa relação onde você tenha a sensação de que você contrabalança isso através de um certo poder que aquela pessoa não tenha, né? Sim. E é um poder também econômico? Algumas vezes ele é econômico também. E uma coisa que eu não falei para o senhor é que sempre que eu estou fazendo sexo, me agrada muito colocar uma terceira pessoa na minha fantasia e sempre é uma mulher. Homem eu não gosto. Sim. E no sexo também a posição que você prefere é uma posição em que você está dominando? Não, em que eu sou submetida. Eu gosto de me sentir submetida. Sim. Então, eu penso que realmente você acha que se você emagrecesse mudaria esse perfil? Isso é que eu não estou conseguindo, né? Eu fico imaginando, às vezes se isso mudaria. Mas de alguma forma eu não consigo romper, como se eu precisasse desse mecanismo, entendeu? De alguma forma. Então, eu penso assim, que realmente a terapia, por enquanto, teve alguns resultados eventualmente, mas não foram ainda todos aqueles necessários para que você pudesse desenvolver uma boa autoconfiança, porque o fato de ser eventualmente um pouco mais gorda do que aquele que é o padrão oficial hoje, não significa que você tenha uma desvantagem tão grande que tenha que suprir isso com vantagem, dominação, superioridade sobre o parceiro. E também não vejo nenhum problema em que as fantasias eróticas incluam uma presença feminina junto, não é? Você gostaria de ter 2 mulheres também? Não. Eu não consigo, tem que ser 3.
Em determinado momento da fantasia, se ela se tornar muito intensa, eu fico com ciúme da fantasia. Já aconteceu isso. Sim. É uma coisa curiosa. Eu já tive uma vez uma fantasia meio fixa, que eu mesma criei, e que um dia eu fiquei em prantos no meio da transa porque eu comecei a ter ciúme do personagem. Então tá bom. Eu acho que a história é bem complicada e aos pouquinhos a gente... Então você está dizendo que eu não tenho jeito. Não estou dizendo que não tem jeito, mas estou dizendo que realmente é melhor aproveitar e curtir sem se preocupar tanto com os detalhes de ser ou não homossexual. Queria aproveitar para dizer que eu sou sua leitora e fã dos seus livros. Muito obrigado. Um abraço. Igualmente. Estamos de volta com o programa No Divã do Gicovati, agora com mais uma pergunta pelo telefone. Me diga o seu nome, de onde você fala e qual o problema que te aflige neste momento. Gicovati, meu nome é Tiago Monteiro, boa noite, eu estou falando de Niterói e eu queria aproveitar para esclarecer um problema no qual passei. Eu tenho 50 anos, eu fiz 25 anos de terapia, sendo que 10 anos, com 2 profissionais DOC. E depois eu fiz uma interrompi o tratamento e achei melhor de voltar e procurei um terapeuta homem na qual eu fiz análise durante 15 anos. Durante esses 15 anos, o meu tratamento transcorreu muito bem, eu estava sendo assistido por um ótimo profissional. Só que no final desses 15 anos houve um esgotamento meu em relação ao tratamento. Eu estava, não sei se eu já não estava mais querendo falar, eu já estava rejeitando, mas estava difícil de eu, inclusive, falar isso para ele, pro meu terapeuta. Sendo que a situação foi piorando muito, e eu comecei a faltar. A minha relação com ele nesse final começou a ficar muito complicada, porque ele... eu manifestava o desejo de sair, havia uma coisa forte dele de não, então eu comecei a faltar até que um dia, aconteceu o pior, nessas situações de eu ficar evitando, tudo era um motivo de eu não ir à análise. Nesse período eu também tive um problema em relação a uma... Mas, Tiago, só uma coisa, qual a principal razão que te levou para buscar tanto tempo e tanto tipo de tratamento? Não, é porque, na realidade, eu tive um problema, começou com um problema de dermatológico, que eu tive, eu tive vitiligo na época, enfim, na época foi recomendado, pelo médico de eu procurar. E aí depois você... Aí eu comecei a fazer, me dei muito bem, enfim, fiquei fazendo análise durante 25 anos. Só que esse profissional, eu fiz os 15 anos de análise com ele, a ruptura se deu de uma forma muito complicada, Eu se deu da seguinte forma, Eu liguei para ele, assim, foi a última vez que a gente se falou, eu falando para ele, olha, hoje talvez eu não vá poder ir. Ele teve um rompante no telefone muito complicado e disse que não me atenderia mais. A única coisa que realmente eu consegui falar para ele na hora foi, eu disse, olha, então realmente eu vejo que você não tem condições mesmo de me atender mais. E achei que bateu no telefone, assim, não falei mais com ele, eu achei que nesse momento eu tinha resolvido, Imagina, que bom, resolvi. Não resolvi, eu acho que isso é uma coisa complicada e hoje eu acho que isso é realmente um problema para mim. Engraçado, ficou uma coisa, essa situação mal resolvida, até porque eu tinha sido muito bem sucedido, no tratamento com ele. Hoje eu vejo isso, é uma coisa que me incomoda muito, Eu às vezes chego até às vezes a sonhar, encontro com ele e ele me agride, há uma agressão física, inclusive, por parte dele. Isso, assim, hoje para mim é um fator, assim, engraçado. Eu pensei que tivesse resolvido, mas é muito complicado. Agressão física? Exatamente, Eu chego, às vezes, a sonhar, que eu encontro com ele no sonho, sim. Eu encontro com ele e ele me agride fisicamente, sim, no sonho, Então, eu acho que isso ficou... Hoje eu vejo o quanto foi complicado ter terminado o tratamento dessa forma. Até porque, quer dizer, transcorreu tudo muito bem, Então, mas veja só... Qual o prejuízo, que eu tive, assim, em relação a isso? Então, o que eu penso aqui é o seguinte, o problema das psicoanálises tem essa característica. Existem alguns profissionais que, na verdade, veem a análise como um fenômeno interminável.
né? Existem dois modelos de reflexão a respeito do tratamento psicoterápico. Um é o da análise com um foco definido em relação a um sintoma específico, quer dizer, que as pessoas concordem, tanto o terapeuta quanto o paciente, que existem determinados objetivos a serem alcançados e, uma vez alcançados aqueles objetivos, a gente interrompa, ou deixe bem claro que está interrompido, que está terminado o período obrigatório e começa então uma fase facultativa do tratamento, né? E a fase facultativa é aquela em que o paciente toma a decisão de interromper a hora que ele quer. Não existe mais o ponto de vista do terapeuta. Para que haja vamos dizer, uma decisão consensual, seria necessário que ainda existisse alguma dificuldade. Se a dificuldade está superada, ou se o vitiligo, por exemplo, que é o que lhe levou a buscar o início do tratamento, ficou totalmente equacionado e você conseguiu evoluir nesse aspecto, evidentemente a terapia no sentido básico está resolvido. E naquilo que você tinha como anseio o de interromper o tratamento, parece que aí o seu terapeuta ficou mais dependente de você do que você dele. E, obviamente, isso criou uma decepção em você, uma tristeza em você, pelo fato de ter percebido talvez tamanha fraqueza nele, tamanha limitação nele, e isso pode ter deixado você extremamente indignado, revoltado, e, obviamente, com algum tipo de anseio até de vingança que se manifeste, pelo menos, durante o sono, né? Eu lamento, porque, na verdade, depois de uma terapia bem sucedida, as pessoas deviam ter também a delicadeza, ou pelo menos os analistas, a delicadeza de deixar os seus filhos, mesmo por os mais fofinhos, irem embora em paz. Agora, mais um e-mail. Bom, a Eliane nos escreveu para falar de ciúme. Sofro de um ciúme perturbador que me destrói lenta e continuamente. Já pesquisei bastante sobre o assunto e, na verdade, não creio que seja o ciúme o grande problema, mas talvez baixa autoestima. Foi a conclusão que tirei das pesquisas. Sofro o tempo todo com a possibilidade de ver ou saber que a pessoa que gostaria de ter ao meu lado possa se interessar por alguém. Claro que o fato consumado de uma traição doeria, mas o que mais me incomoda é o fato de imaginar isso sempre. Como posso ter um sentimento tão negativo? Veja, o ciúme é um problema, porque, em primeiro lugar, existem dois tipos diferentes de ciúme, né? Existe um ciúme sentimental e um ciúme sexual. O ciúme sentimental é um ciúme que tem como característica o desejo de ser o exclusivo, ou se não exclusivo, o único objeto da atenção, o único objeto de interesse, o único objeto de afeto e ser o foco exclusivo e total da atenção, exatamente como é o caso do bebezinho pequenininho em relação à sua mãe. É evidente que no caso mesmo do bebezinho, da criança pequena, quando nasce um irmão, então ela tem que compartilhar aquela mãe com um irmão e ela se revolta muito, fica indignada com isso e aí talvez seja a primeira e mais explícita manifestação de ciúme. Como, infelizmente, todas as relações afetivas adultas guardam semelhanças bastante grandes com as relações infantis, evidentemente que essas manifestações também de ciúme e possessividade se expressam nas relações adultas. Mesmo quando as pessoas são mais amadurecidas, existe uma enorme dificuldade em um indivíduo se sentir em segundo ou terceiro lugar, quer dizer, sempre, naturalmente, existe uma vontade da pessoa de ser a número um. Quer dizer, por mais maduro que eu seja, eu não gosto de imaginar que a minha mulher esteja dando mais atenção a outra pessoa do que a mim na minha presença, né? Então o ciúme tem essa característica que ele, nas pessoas normais, é esse desejo só de ser o número um, a prioridade, mas não a coisa de ser possessiva e dominadora. No ciúme sexual, a coisa é mais complicada, porque no ciúme sexual, o que existe é um medo terrível de ser passado para trás, de ser trocado, de ser excluído e trocado por um outro parceiro, o que é uma situação extremamente sofrida e, evidentemente, também envolve, eventualmente, baixa autoestima ou insegurança,
segurança, mas envolve muitas vezes também um parceiro não confiável. Ou seja, existe o ciúme que deriva de eu me achar incapaz ou incompetente para segurar ou para manter uma pessoa, e existe o ciúme que deriva de eu ter escolhido um parceiro não muito confiável e que por isso mesmo poderá a qualquer momento aprontar mesmo. Então nem todo o ciúme é patológico. Tem bons ciúmes que são também fundados na má escolha do parceiro. Agora, mais uma pergunta por telefone. Seu nome, por favor, da onde você fala e qual a razão que te fez telefonar para cá? Maria Cláudia, sou secretária, trabalho em Campinas. Doutor Flávio, eu gostaria de saber até que ponto o estresse no trabalho, se é que a gente pode realmente definir que vem do trabalho, pode afetar a vida conjugal. Eu estou casada já há 6 anos e eu sinto que até tem algum momento que o estresse do trabalho, o dia a dia, o nervosismo acaba afetando bastante o diálogo e a relação com meu marido. O que o senhor acredita que a esse ponto eu posso responsabilizar o estresse do trabalho ou é porque há algo na relação ou uma falta de diálogo na relação? Como é que é a sua vida de trabalho? Quantas horas você trabalha? No horário a gente fixo não tem. São umas 8h30, às vezes passa um pouquinho, às vezes sai no horário. E o seu marido? Também, até mais. Ele trabalha na área de informática, chega a trabalhar 12, 13 horas. Sim. Qual dos dois é mais estressado? Eu. É você? Eu acredito que sim. Vocês têm filhos? Não, nós não temos. Sim, quer dizer, então não é tanto o fato de ter dupla jornada de trabalho que te deixa assim estressada? Não mesmo. Seu marido é muito exigente? Eu acho que eu sou mais. Você é mais exigente? Com você mesma? Comigo mesmo. E com ele também? Muito. Então, eu acho o seguinte, que realmente uma das coisas que mais estressa, às vezes, não é nem o trabalho, é o fato da pessoa ser muito rigorosa, exigente e muito pressionadora, e com expectativa muito grande de perfeccionismo em relação a si mesmo e às pessoas que estão em volta. Né? As pessoas que têm um jeito talvez um pouco mais leve de tratar com responsabilidade, que tem um pouco mais de docilidade para lidar com todo tipo de obrigação, de compromisso, de horário, quer dizer, é um pouco mais disciplinada, mas ao mesmo tempo que disciplinada, não tão aflita quando as coisas não saem tão certinhas e tão na hora adequada, costumam ser pessoas que sofrem menos de estresse. O problema do estresse, o que o estresse prejudica a vida conjugal prejudica, mas prejudica também a saúde, prejudica o sono, prejudica a qualidade de vida individual das pessoas. O que eu acho é que esse perfeccionismo, meticulosidade, exigência e cobrança excessiva de si mesmo, e tudo isso tem que tentar ser amenizado dentro de você, porque isso prejudica, evidentemente, a vida conjugal, mas antes disso, e principalmente, prejudica você mesma e o seu sossego, e talvez até venha a perturbar a sua longevidade, né? A sua longevidade. E o senhor acredita que isso possa ser de uma educação que eu recebi? Porque eu lembro bem que, quando criança, eu lembro bem que meus pais passavam pelo mesmo. Eu sempre via minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando o tempo todo, a exigência conosco também era igual, era rígida. Não tem dúvida nenhuma que o ambiente familiar molda muito, principalmente nos primeiros anos de vida, molda muito o jeito de ser da gente, né? Mas o grande problema de todos nós adultos é justamente conseguirmos superar, ultrapassar, transbordar os limites daquela educação que a gente teve. Todas as pessoas têm limitações que derivaram da educação que tiveram. Na medida em que a gente cresce e torna-se mais forte, mais disciplinado, mais vigoroso e mais potente em termos de ser senhor de si mesmo, a gente tem que conseguir ultrapassar, superar certas pressões ou certos tipos de influência que a gente recebeu na infância e durante um período em que a gente não tinha autonomia para poder decidir nada. E agora tem. Vamos a mais um telefonema agora. O seu nome, por favor? Marcela. Marcela. Isso. Qual é a sua idade e qual é o problema? Eu tenho 26 anos. Eu gostaria de saber como a gente pode saber quando uma pessoa está nos enganando, quando a desconfiança. Mas você está falando de um caso específico? De um relacionamento. Você tem um namorado?
Isso. O seu namorado, a dúvida sua é saber se ele está lhe enganando ou não? Quais são os sintomas, exato. Me fala um pouquinho de você e dele. Você é uma pessoa calma ou uma pessoa muito nervosa? Não, eu sou uma pessoa muito calma. Até que... Vivem no meu calo. E ele? Ele também é uma pessoa super tranquila, até bem mais tranquila que eu. E normalmente a gente não tem muitos problemas com brigas. Sei. Ele é ciumento? Não muito. Eu sou mais ciumenta. Mais ciumenta do que ele. Sei. Você tem alguma suspeita de que ele tenha comportamentos que você acha que são duvidosos? Talvez, sim, uma ligação no celular que sai, vai atender em outro lugar, enfim. O celular nunca fica próximo, você sempre escondido. Você tem o código da secretária eletrônica dele? Não. Então tá bom, porque muitas pessoas mais ciumentas acabam tentando montar um esquema. Apenas uma desconfiança mesmo. Não mexe na carteira dele também, não? Não. Então, a verdade é o seguinte, a maior parte das pessoas não confiáveis, dos homens não confiáveis, eles têm comportamentos não confiáveis em vários outros aspectos da vida também. Não é muito difícil imaginar ou saber como é que são as pessoas mais menos confiáveis. Os menos confiáveis são sempre aqueles tipos mais mentirosos. Em geral, contam muito farol, contam muita lorota. São indivíduos que hoje contam a história de um jeito, amanhã contam de um outro jeito completamente diferente. São pessoas que não têm muita coluna vertebral, quer dizer, muita consistência. São pessoas que gostam muito de fazer charme e fazer gracinha o tempo todo para todas as pessoas, principalmente para as do sexo oposto, não é? Então, esse é um pacote de comportamentos que faz com que o indivíduo seja menos confiável em geral, não é? Mas a principal característica seria assim, do indivíduo que tolera mal frustração e contrariedade. Porque o indivíduo que não tolera frustração e contrariedade, se ele ficar com muita vontade de alguma coisa, ele vai lá e vai fazer aquela coisa. Né? Se o indivíduo... você lida bem com frustração? Oi? Você lida bem com frustração ou você não gosta muito de ficar frustrado? Não, eu me lido bem. Sim. E ele? Ele não. Ele fica bravo? Ele fica bravo. Revoltado? Então, o tipo que fica revoltado quando contrariado, evidentemente é um tipo de pessoa que vai ter mais dificuldade de falar não para as tentações da vida. Você sabe que hoje as tentações são muito grandes, né? E, naturalmente, não faltam oportunidades para homens e mulheres para ter experiências sexuais ou sentimentais sexuais fora do seu relacionamento, né? Agora, se o indivíduo tem consistência moral, gosta mesmo de você e é um indivíduo mais maduro e equilibrado, ele aguenta a frustração sim, ele sente o impacto da presença de outras mulheres, mas acaba perfeitamente competente para domesticar esse impulso e ficar se comportando rigorosamente dentro daquilo que foi o combinado entre vocês, não é? Eu acho que você está desconfiando à toa. Pelo jeitão que você está falando, o seu namorado parece ser ótima pessoa. Bom, tomara que sim. Isso. Então, muito obrigado. Agora vamos muito obrigada, senhor doutor. Vamos para mais um e-mail. Caro Flávio, sou uma pessoa muito complexa. Penso demais para tomar uma decisão, penso demais para falar, penso tanto que meu estômago dói e minha cabeça lateja. Mas nem sempre foi assim. Numa juventude próxima eu cantava, ria. Estou com quase 38 anos, não sou casada, não tenho filhos, não tenho contas pesadas para pagar e talvez por isso, por essa falta de incentivos, eu seja tão reticente, tão sem ação. Tenho poucos ou nenhum amigo. Sou solitária, mas não por escolha. Por falta de opção. Vejo tudo nebuloso, sem ver a tal luz no fim do túnel. Desesperança mesmo, de ter amor, amigos, família, reconhecimento profissional. E olha que sou bonita, independente financeiramente, tão preparada quanto confusa. Não consigo sair da zona do conforto, sofro e patino na mesmice.
Então, é muito difícil a gente falar muito genericamente sobre uma história deste tipo, porque eu até lamento que seja um e-mail e não uma pergunta vinda por telefone para que a gente pudesse conversar mais um pouquinho. Parece que essa criatura começou a vida bem, né? Na mocidade foi bastante animada, positiva, e de repente a Neuza perdeu essa energia, perdeu o pique e foi se fechando, talvez por algum tipo de decepção específica, ou no plano sentimental ou no plano profissional, né? Não foi capaz de superar algum tipo de adversidade ou de algum tipo de obstáculo que a vida trouxe, né? E então ela vai, parece que deprimindo, perdendo a autoconfiança, perdendo a capacidade de tomar decisões, vai enfraquecendo a sua coragem e a sua confiança em si mesma, vai cada vez mais se fechando, cada vez mais com isso também vai perdendo o gosto pelas relações sociais, cada vez mais vai se retraindo e não vê saída depois para esse imbróglio que ela mesma criou, não é? Eu acho que a gente tem que tomar um enorme cuidado na vida para que essas coisas não aconteçam. Ou seja, quando surgem adversidades ou dificuldades ou problemas, a gente tem que não deixar que eles se acumulem na forma como a Neuza deixou, porque aqui foi numa bola de neve negativa, onde de repente, mesmo sendo uma pessoa com boa competência profissional, econômica, boa aparência, acabou sozinha, esvaziada sentimentalmente, sem amigos e com uma vida extremamente empobrecida, o que gera, sem dúvida nenhuma, também uma depressão, e a depressão acaba por interferir muito negativamente, agravando todos os problemas que ela estava já sentindo. Há um quadro óbvio de depressão junto aí, associado, e eu acho que talvez uma consulta psiquiátrica para eventual uso também de medicação antidepressiva poderia ser muito benéfico numa história como essa, pelo menos para desatolar o carro e começar a buscar a recuperação de um caminho mais positivo para si mesmo, né? Mais uma pergunta agora por telefone. Por favor, seu nome, idade, de onde você fala e qual o problema? O meu nome é Rita, eu tenho 48 anos e eu falo daqui de São Paulo mesmo. Eu estou viúva há 4 anos e essa pessoa que faleceu era o homem da minha vida e eu continuo apaixonada por ele nesses 4 anos. Eu penso nele todos os dias e a impressão que eu tenho é que eu não vou gostar de mais ninguém, eu não vou me interessar por mais ninguém e eu queria saber se realmente isso é amor, se é paixão, porque você não vê mais a pessoa, você não fala mais com a pessoa, você não sente o cheiro da pessoa, você não ouve a voz. Então eu queria saber se é paixão ou se é... Que tipo de sentimento é esse? Como é que foi a vida conjugal? Quantos anos durou? Durou 12 anos. Como é que foi a vida? A vida foi um pouco... tinha altos e baixos, era bem o oposto, assim, quando tinha amor era intenso e quando tinha ódio também era intenso, a gente brigava muito, mas a gente se amava muito. Sei. Qual dos dois mais briguento? Eu. Você. E ele era mais tolerante? Ele era mais tolerante, ele estava sempre... disposto a fazer conversar. As pazes, quer dizer, para fazer as pazes era sempre ele que tomava a iniciativa? Sempre ele que tomava a iniciativa. Sim. Você tentou nesses 4 anos encontrar algum outro namorado ou nem arriscou? Não, eu arrisquei, mas não deu certo. Não tive muita paciência e há muita comparação. Sim. Quer dizer, tá difícil achar um assim bonzinho que nem era o seu marido, isso? Não precisa ser bonzinho, mas ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente, uma pessoa muito romântica, atenciosa. E eu busco isso, mas é difícil de achar. Sim.
Então, a impressão que me dá é a seguinte, que a gente fica sempre apegado sentimentalmente ao último vínculo afetivo que teve, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm muita força para se imaginar sozinha. Você tem filhos? Tenho 2 filhas, uma do meu primeiro casamento e a segunda é dele. Sim. Você tem ocupação, trabalha também ou não? Trabalho. Então, porque a maior parte das pessoas acaba se cercando de outros vínculos, né? Tanto familiares, aí no caso dos filhos, né? Da ocupação profissional, e fica esperando uma oportunidade para surgir algum parceiro à altura daquele que perdeu. Evidentemente, parece, pelo que você conta, que não vai ser muito fácil substituir mesmo esse seu marido, porque uma pessoa culta, tolerante, romântica, para nessa faixa etária que possa ser do seu interesse, não é uma coisa tão fácil mesmo de encontrar, não é? Ou de conseguir. Então, há uma tendência a ficar apegado ao último vínculo, ao último afeto, porque o coração parece que tem dificuldade de ficar vazio, né? Então, como não dá para eventualmente preencher ou substituir com facilidade por outro tipo de parceiro, então fica a reminiscência, a lembrança daquele que foi o último que ocupou esse trono, né? E, obviamente, pelo que eu entendo, um homem muito legal mesmo. Isso. E que deve... Morreu do quê, hein? Câncer. Sim. E é um tipo de morte também sofrida e bastante dolorosa que acompanha e marca muito a gente mesmo, né? Sim, inclusive eu também tive um câncer, nós tivemos câncer juntos, né? E um cuidava do outro e graças a Deus, já vai fazer 6 anos em agosto que eu tive essa doença, mas até... O seu câncer era onde? Foi na mama. Você fez... Na mama esquerda. Fez alguma cirurgia? Eu fiz a Master Radical. Sei. E isso também você acha que atrapalha para buscar outro parceiro sentimental? Não, eu sou bem resolvida com isso. Sei. Então realmente é porque ainda sobrou um resíduo forte daquilo que era a relação anterior e não apareceu ainda um parceiro. Mas enfim, de todo modo, se você tem os filhos, tem um trabalho, dá para ir tocando perfeitamente. Se aparecer alguma coisa, algum homem à altura deste que você perdeu, muito bem. Senão, tem que aprender a viver melhor sozinha mesmo, né? Tá certo. Muito obrigado. Vamos a mais uma ouvinte pelo telefone. Seu nome, por favor? É Kátia. Kátia, quantos anos você tem e de onde você é? 24, sou daqui de São Paulo. Sim. E qual é o seu problema? Então, doutor, eu tô ficando com um rapaz 11 anos mais velho que eu e que tem namorada. Tem namorada? Ele tem namorada. Sim. Ela tá viajando agora, ela volta no próximo dia 12, mas eu tô completamente apaixonada. E eu não sei o que eu faço, eu não quero ser a outra. E ele também disse que não quer que eu seja a outra. Só que ele também não dá indícios de que vai terminar com ela pra ficar comigo. Então eu tô... Mas ele dá indícios de que ele está muito encantado com você? Dá, bastante. Mas ao mesmo tempo que ele dá indícios de que está encantado, ele tenta se cortar, assim, falando... você sabe que dia 12 vai acabar tudo, você sabe que dia 12... a minha namorada volta e aí tudo vai acabar. Ele namora há muito tempo? Há 2 anos e meio. Sim. Você tem alguma ideia de como é que é a namorada dele? Eu conheço ela, na verdade. A gente já conversou algumas vezes. Ela é uma menina bacana, assim, ela é bem bacana. E, na verdade, eu conheço ele há mais de 5 anos já. A gente sempre foi amigo e há umas 2 semanas aconteceu ele foi lá em casa, a gente estava assistindo TV e tal, foi escutar música, a gente se beijou. E aí a gente começou a se ver praticamente todo dia, assim. Eu não consigo mais passar um dia sem falar com ele ou encontrá-lo, nada. Sei. E aí... Você sente algum tipo de desconforto pelo fato de conhecer a namorada dele ou não? Não. De fato, não sinto nenhum tipo de desconforto quanto a isso, assim. Talvez eu me sinta desconfortável mais pra frente, mas agora não. Não. E você acha que ela desconfia de alguma coisa ou não?
Não, ela nem sonha. Ela tá bem longe daqui, assim. Tá bem longe. Ela nem imagina. Já aconteceu de você estar com o seu ficante e ela telefonar para ele? Já. E como é que ele respondeu? E como é que ele respondeu o telefone? Então, ele conversa com ela normal, assim, como se fosse uma amiga. Pergunta onde ela tá, o que ela tá fazendo. Sim, mas carinhoso? Ele é carinhoso com ela, assim, mas ele não excede o limite. Na minha frente, não. Eu não sei como é que é quando eu não tô, mas na minha frente ele não é extremamente carinhoso, assim. Ele conversa, ele é gentil com ela, tudo, mas não fica cheio de melação nem nada. Sim. Então, você quer saber o quê? Para onde é que caminha isso? Exatamente. O que eu faço? A maior probabilidade é que caminhe para ele continuar com a namorada. Você acha? Eu acho. Infelizmente, para você, eu acho que as chances dele realmente virar o jogo a seu favor é muito pequena. Evidentemente que um namoro de 2 anos e meio, como é o caso do namoro dele, pode já ter um certo grau de desgaste e ele então ficar momentaneamente muito fascinado por você. Mas até o momento, pelos dados que você me deu, não passou nenhuma ideia de que ele esteja tão fora de controle assim, que tenha ficado tão apaixonado que vai chutar o balde de tudo. A verdade é que na grande maioria dessas histórias acaba vencendo a relação mais antiga, mais tradicional. É muito raro o indivíduo realmente trocar tudo e todos os compromissos, não é? Especialmente sendo a namorada dele, como você falou, uma moça legal, né? Mas, doutor, ele já tem um histórico de ter terminado com uma namorada para ficar com essa que ele está atualmente. Sim. E aí você tem agora a esperança de que isso vai acontecer outra vez com você. Se repita. Você sabe que esse é o grande problema do ser humano, né? A esperança. A gente sempre tem muito mais esperança do que deveria. E se acontecer, melhor. Não estou rogando praga, não. E nem torcendo contra nada. Eu só estou lhe dizendo o seguinte, que a gente tem que estar sempre preparado para o que possa ser doloroso para a gente e principalmente mais lúcido e mais, vamos dizer, diante de uma probabilidade maior. Tomara que eu esteja errado. Você faz o seguinte, me deixa na continuidade daqui a algumas semanas saber exatamente o que aconteceu. Liga para nós aqui outra vez. Quando ela voltar de viagem, eu volto a ligar para o senhor. Não, quando voltar não. Umas semanas depois para a gente ver o que aconteceu. Tá bom? Sim, doutor, pode deixar. Obrigadão, viu? Muito obrigado a você. Agora mais um e-mail. A Estela quer entender o fascínio dos homens por mulheres que se exibem. O e-mail é o seguinte: Dr. Flávio, o que faz um homem se interessar por uma mulher que só quer ser o centro das atenções? São os decotes que ela usa, a proposta clara de seduzir? Por que as mulheres mais recatadas são deixadas de lado? Então, esse é um problema terrível. Eu também fico um pouco indignado com isso, porque a verdade é que os homens mais certinhos e mais recatados também são deixados de lado, porque as mulheres também acham mais graça nos moços mais cafajestes, assim como os homens acham mais graça nas moças mais exibidas e mais extrovertidas e que gostam de se exibir. E é uma coisa curiosa, porque assim, os bonzinhos acham graça nesses mais cafajestes, e os cafajestes também acham graça nos cafajestes. Ninguém acha graça nos bonzinhos. Então é um problema. Isso vale para homens e para mulheres, né? Então, quais são as verdadeiras relações entre o erotismo e a falta de firmeza de caráter, talvez é um dos temas que a gente ainda vai ter que estudar muito para poder entender. A verdade é que, indiscutivelmente, o fascínio erótico, não estou dizendo depois que esses homens venham a forçosamente se casar com essas mulheres, mas que o fascínio erótico tem a ver com o exibicionismo, com a não confiabilidade, quer dizer, o cafajestão é o tipo de homem que as mulheres mais acham graça, né? E os moços bonzinhos, eles ficam entristecidíssimos com isso,
porque parece que eles não vale a pena ser bonzinho. No fundo, no final das contas, pode sobrar uma ideia ruim do ponto de vista da moral. Quer dizer, quanto pior o indivíduo, mais bem sucedido com o sexo oposto. Não é? Isso é uma injustiça que terá que ser reparada, mas por caminhos que nós ainda não conhecemos muito bem. De todo modo, a verdade é que esse fato é indiscutível e, em algum momento, quando eu souber um pouquinho mais sobre isso, eu prometo voltar a falar nesse assunto. Por enquanto, eu só registro esse fato, que os homens bonzinhos acham graça e mulher não tão boazinha, os homens não tão bonzinhos também acham graça nas mulheres não tão boazinhas. E as boazinhas ninguém acha muita graça. É lamentável, mas é assim mesmo. Mais uma pergunta por telefone. Seu nome, por favor? É Sérgio Ferrari. Da onde você fala? São Paulo, Brooklyn. E qual é o seu problema? Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Pois não. Doutor, o tratamento para a depressão é necessariamente um tratamento longo ou depende de cada paciente? Você quantos anos tem? 43. Está deprimido há muito tempo? Não, desde o falecimento da minha mãe. Quanto tempo faz? Uns 3 meses. 3 meses. Então, e você já teve outras crises depressivas no passado? Já. Quando adolescente. Sei. E aí durou muito? Foi muito duradoura a crise? Uns 2 meses. E depois eu tomei uma medicação que o médico deu e melhorei significativamente em 1 mês. Sei. Só que aí eu parei de tomar o medicamento e o médico falou que eu não deveria ter parado. Mas espera um pouquinho, você passou bem um longo período depois sem medicamento? Passei um longo período e agora volta depois de 1 ano. Uma pseudocrise, né? E o médico falou que eu não deveria ter parado desde o ano passado para cá. Sim. Então o intervalo entre uma crise depressiva e a outra foi de mais ou menos 1 ano, é isso? 1 ano. A outra crise teve também uma causa efetiva? Quer dizer, aqui a morte da sua mãe é uma causa, vamos dizer, mais do que justa, um luto obrigatório mesmo. Da outra vez também houve uma razão para isso? Houve. Quando eu saí de casa para morar sozinho. Sei. Você tinha quantos anos na ocasião? 19. 19 anos. E foi morar sozinho por quê? Já estava fazendo a minha independência, né? Sei. E aí eu fui me aventurar a morar sozinho. Aí me bateu uma solidão, eu tive uma crise. Sim. Isso eu tinha 19 anos. Isso faz 30 anos, né? Sei. E isso fazem 30 anos? Mais ou menos. Sei. E agora, sua mãe morreu agora? Agora. Então, entre uma crise e a outra, quanto tempo se passou? Então, uma foi com 19 anos, a outra foi ano passado, com 43 anos. E a outra agora? E a outra agora há 1 mês. Então, com esse tipo de intervalo, na realidade não é obrigatório que as pessoas usem medicação antidepressiva prolongadamente. E principalmente quando você agora fica deprimido por uma razão mais do que justa, sim, não é? Sim. Que é a morte, a perda por morte da sua mãe. Na realidade, o tratamento com medicação antidepressiva deve ser usado principalmente naqueles casos em que a pessoa fica muito deprimido por pouco motivo objetivo. Quer dizer, quanto menos motivo concreto o indivíduo tiver e maior for o quadro depressivo, maior a tendência, inclusive, para que os antidepressivos sejam eficientes. Não é? A eficiência do antidepressivo para uma situação como essa que você está vivendo agora, do luto, provavelmente será muito mais modesta. De todo modo, os médicos costumam recomendar, quando se faz a prescrição de antidepressivo, costumam recomendar o uso como norma de 1 a 3 anos. Não é? Então, realmente... Foi isso que o médico falou. Exatamente. Então Eu achei um período muito longo, né? Mas isso aí são os médicos que falam como norma, mas não pode ser levado em conta porque depende, por exemplo, muito dos efeitos colaterais. Você sabe que os antidepressivos, principalmente nos homens, podem ter efeitos negativos sobre a função sexual.
Teve algum problema na sexualidade para você, o remédio? A diminuição do libido. Então, a diminuição do libido faz com que o indivíduo tenda a interromper o remédio mais ou menos rapidamente. Obrigado pelo telefonema e boa sorte no seu tratamento atual. Eu espero que você consiga superar o luto o mais rápido possível. O programa de hoje termina aqui. A produção do programa no Divã do Gicovati é de Alessandra Dias, Pétria Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos hoje foram de Afrânio Vanderlei. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.